Outra vez voltamos, agora 16 horas e 24 minutos, desafios e conquistas da maternidade e o papel do pai neste processo. Meus convidados, a professora Laura. Ai, Jesus, perdona-me incredulidade. Perdonado. Exatamente. Lara Croft. Lara Croft, pode ser. Bem-vinda, professora Laura. Muito obrigada, Rosário. É um prazer enorme Sempre estar aqui nesta casa de rádio e aproveitar a saudar os nossos ouvintes e agora os nossos telespectadores, pois é possível nos acompanhar em 2 canais, não é? Os nossos amados internautas. Na rádio e na internet. Claro, estamos Exato. a transmitir também na página da Rádio ISP, 93.3 em FM. Naldo Maboc, Meu caríssimo. que é a Grande Veiga. Mas aqui, mano. Sempre. Sempre, graças a Deus. Dá para Pela falar graça. muito. Exatamente. Queremos dar também um boa tarde aí aos nossos ouvintes, um forte abraço e uma continuação de uma ótima segunda-feira. Dizer que é sempre um prazer estar aqui para podermos partilhar daquilo que é o nosso conhecimento e aprendizado. E quem tem curiosidade em ver a professora Laura, o Naldo, assim mesmo, né? O físico, estamos a transmitir em direto na página da Rádio ISP 93.3 em FM. Professora Laura, assim já a título de início, desafios e conquistas da maternidade. Pois, a maternidade é uma jornada complexa, repleta de desafios e conquistas, não é? Pois que a mulher tem o papel de gerar vida, estamos aqui a falar da maternidade enquanto geradoras de vida e cuidadoras dessa mesma vida, não é? A mulher encontra inúmeros desafios desde a concepção, desde a criação da própria criança, pois ela tem nas mãos uma nova vida que no futuro será um adulto que irá impactar a comunidade. Então a mulher enfrenta já a partir desse desafio de ter que gerar uma vida e educar para a sociedade, porquanto no lar é onde começa uma pequena sociedade. Então, exatamente. tem esse papel. Ok. Naldo, há desafios para se tornar uma mãe, para ser mãe? Bem, eu vou partir do princípio que o primeiro desafio é encontrar um pai para a criança. O primeiro desafio, ok. Para mim, o primeiro desafio é encontrar um pai, porque Ou Nem- pelo menos verdade- devia ser. Nem todo mundo serve, né? Ou devia não, ser. todo mundo faz, mas nem todo mundo serve. Ok. Todo homem pode fazer um filho ou pode gerar um filho, mas nem todo homem consegue ser um pai. Ok. Então, acredito que o primeiro desafio é encontrar um pai para essa criança. Né? Mas nem todo mundo serve muito por conta do quê, Naldo? Na verdade, Ok. existe aqui uma falta de preparação por parte dos próprios homens, atendendo o facto de que, e eu tenho sempre rebatido nesse aspecto, né, de que muitos filhos hoje são órfãos de pais vivos, não recebem instrução, primeiro, não têm os pais como exemplo, não têm uma linha que lhes é indicada para chegarem ao fator pai. Então acabam por cometer vários erros, mas existe a questão natureza, que é o relacionamento que existe entre um homem e uma mulher, ou o envolvimento sexual que existe entre um homem e uma mulher, que acaba por gerar uma criança. Isso é a natureza que traz isso. Mas nem todo homem, nem toda mulher está preparada para ser, assim como ela está preparada para ser mãe, Ok. também nem todo homem está preparado para ser pai. Mas tem a capacidade de gerar, mas não estão preparados para o cuidar, para o desafio, melhor dizendo, né? Para o verdadeiro desafio que é ter uma criança, que aí englobamos já a criação no seu todo. Mas, Naldo, tem Sim. sido erro de muitas mulheres na escolha do pai para as crianças? Eu, na verdade, tenho dito assim, existem aquelas crianças que vieram de gravidezes indesejadas. Ok. E eu pergunto, como é que é possível vir uma criança indesejada de um relacionamento desejado? Eu não consigo perceber isso, né? Porque acabamos por dizer que é fruto indesejado. Mas como é que é indesejado? Não queriam, né? Não, mas você quando faz, ou quando você tem relacionamento sexual sem se prevenir, você está à espera de quê? Ok. Você está à espera de quê? A tendência é resultar uma gravidez. Não pode ser indesejada de um relacionamento desejado. Eu desejei estar com ela, ela desejou estar comigo. Então a criança não pode ser indesejada, porque nós
automaticamente, desde garotos, sabemos que o envolvimento entre um homem e uma mulher sem prevenção acaba por trazer uma gravidez, assim como as doenças. Então não pode dizer que foi indesejado, não. Se teve desejo, é porque foi desejado. Ok. Está bem. Professora Laura, vamos lá. Para as mães, estamos aqui a falar sobre os desafios e conquistas da maternidade. Para a mãe de primeira viagem, como é que deve-se lidar com as questões de mudanças? São várias. Primeiramente, começamos pelo quê? Bem, aqui as mudanças são várias, não é? Pois a partir do momento que a mulher concebe, tem que lidar exatamente com isso. Com as mudanças a nível emocional, sobretudo. Depois o físico se transforma. E depois, se não tiver uma rede de apoio, a começar pelo próprio pai, como disse muito bem o Naldo, acaba por dificultar, porquanto a mulher já tem que lidar, já tem que conciliar o facto de ser mulher, depois ser mãe e depois ainda ter que conciliar com o trabalho, porque muitas mulheres trabalham. Mas a ideia seria nos prepararmos para as mulheres. Preparação prévia, antes de conceber. É muito importante que as mulheres tenham essa preparação. Faz isso, será? Infelizmente não. O que é que me leva a dizer que não? Porque existem muitas gravidezes fora do tempo. Okay? É aquela questão que o Naldo traz, né? Exatamente. Indesejadas, porque muitas vezes erra-se na escolha do parceiro com o qual se vai ter, e se é que se pensa de facto nisso, e depois a idade muitas vezes também interfere, faz com que o impacto seja muito negativo logo de início e gerando problemas emocionais na própria mãe. Mas o que nós queremos apelar aqui é que, para quem nos está a ouvir e ver, pense nesses aspectos, na preparação anterior, psicológica, estar consciente do passo que vai tomar, estar consciente do homem com o qual vai fazer essa criança e estar consciente das consequências que vêm dessa transformação, que ao mesmo tempo é única, complexa, mas também muito sensível, que é o facto de se trazer uma criança ao mundo. Portanto, aqui o papel do pai é importante. Mais do que da mãe, das tias, das irmãs, o próprio pai desempenha o fundamental, ou devia desempenhar o papel fundamental, que é de acompanhar, de apoiar a grávida na geração dessa criança. Mas, professora, o Naldo trouxe aqui a questão dos pais também, que muitos fogem à responsabilidade como pai. Mas agora, a quem nós podemos talvez indicar como a principal ou o principal culpado? É a mãe que não soube rever o processo de escolha, ou o indivíduo que, mesmo com as imaturidades que tem, se uniu com alguém que também foi distraída no processo? Exato. Para já nós precisamos empoderar sobretudo as meninas, porque no ato da concepção as meninas ou as mulheres é que mais sofrem, porque são elas que carregam o bebê, não é? São elas que lidam com as dificuldades e os desafios que a própria maternidade traz, mas nós precisamos empoderá-las no sentido de terem consciência do homem que vão escolher e de quando... Mas escolher bom homem é como então, professora? Aqueles que correspondem com os valores e os princípios que defendes, porque cada um tem uma filosofia de vida. O bom homem para mim pode não ser bom homem para outra pessoa. Mas vamos ver, se é um indivíduo maduro, capaz de criar uma criança ou ajudar a criar, isso já é um bom passo. E depois ver se esse homem trabalha, porque o filho é despesa. Não se tem filhos só por ter. Os filhos hoje envolvem muitos gastos. Estive a ver um jovem na internet que fez uma conta básica de quanto hoje uma criança precisa. Estamos a falar de um bebê em torno de 80 a 100 mil kwanzas. Estamos a falar de fraldas, leites, toalhitas e por aí afim. Coisas que um bebê recém-nascido precisa para contribuir no desenvolvimento da mesma. Então, se uma mãe sozinha ter que lidar com isso, e muitas vezes só com um salário, e se formos olhar para o nosso dinheiro, que infelizmente cobre muito pouca coisa, e ver uma criança no mundo a lidar com falta de acesso ao material é doloroso. Eu acho que nenhuma mãe em plena consciência traz uma criança ao mundo para sofrer. Então, para evitar coisa do gênero, porque acaba por dar cabo do emocional da mãe, ver o pai
com qual vai fazer, escolham mesmo com qual vai ter o filho, com quem vai se casar, ok? Ver os valores e os princípios desse pai se batem contigo e ter conversas maduras, conversas sérias sobre despesas, sobre o dinheiro da casa. Como vão fazer com a educação do filho? Mas, tem que fazer pacto sobre isso. Algumas dizem... Para, então, ter uma maternidade saudável. Exatamente. Algumas dizem, Naldo, que alguns até no princípio parecem mesmo ovelhas, né? Ovelhas. Mas no final das contas, porque houve uma frase de alguém que havia dito que se quiseres conhecer um homem, engravida só deste indivíduo. Ok. Bem, Rosário, é assim, existe aqui uma questão muito importante que nós temos que frisar aqui. Nós estamos a falar hoje dos desafios, né, da maternidade, e também estamos a falar das conquistas da maternidade e o papel do pai. Não estamos a falar para um casal. Exato. Vamos entender bem as coisas aqui. Ou para um par, pelo menos. Para a gente ter noção, nós estamos a falar para pessoas que decidem formar uma família. Nesse caso, têm uma vida conjugal e acabam por trazer a maternidade ao topo, né? À tona. Não estamos a falar para crianças que ficam grávidas na adolescência. Alô? Precisamos ter noção disso. Nós estamos a falar para essas pessoas adultas que decidiram entrar no relacionamento, e desse relacionamento virão os filhos, que são um projeto de Deus, que é o que eu tenho sempre frisado aqui, que filho, antes de ser nosso projeto, é um projeto de Deus. Por isso é que eu sou mais que 1000% contra o aborto, né? Porque para mim é uma história e nós nunca temos o direito de interromper a história, seja de quem for. Então, olhando para esse caso, eu vou dizer assim: você não pode procurar filhos antes do casamento. Ok. Você tem que ter filhos no casamento. O ideal. É o ideal, é o correto, é o certo. Agora, quando nós começamos a falar para uma grande maioria que cometeu o erro de ter filhos fora ou sem haver casamento, inclusive às vezes sem ter relacionamento, né? Nós estamos a tentar normalizar uma coisa que não é normal. Então, eu quero dizer aqui que esse assunto é mesmo direcionado para aquelas pessoas que tiveram um bom senso de esperar a fase da adolescência, se tornaram jovens, projetaram a sua vida, encontraram alguém ou estão à procura de alguém ideal para ser parceiro, para formarem uma família. Porque a família só aparece depois de haver filhos. Porque senão é apenas um casamento. Nós somos um casal, não somos uma família. A família se torna família quando aparecem os filhos. É isso que a maternidade também traz. E nós temos que pôr isso em consideração. A maternidade dá a capacidade de, aquilo que eu tenho sempre rebatido aqui, de eu e a minha esposa sermos família. A maternidade traz essa conquista. De nós nos tornarmos família por sermos progenitores dos nossos filhos. Os nossos filhos nos fazem ser pai e mãe. Sendo pai e mãe dos nossos filhos, nós nos tornamos família. Daqui entra a questão da responsabilidade paterna, ou seja, o pai neste processo, no acompanhamento. O pai tem o dever e a obrigação de participar em todos os aspectos concernentes à maternidade. Desde o início que ele participa já como o homem do sêmen, o nome? Eu vou dizer outro nome. Exatamente. A célula masculina. Fica mais bonito assim. Fica mais bonito assim. Não, tá bom, não vou dizer isso. Mas pronto, linguagem terra a terra seria bom. Mas pronto, vamos continuar. Ele já vem como o principal participante, né? Porque ele que gera, né, o conjunto, né, do óvulo, mas aquela explicação toda científica que nós conhecemos e sabemos, acaba por trazer a formação do embrião que se torna uma criança, um filho. Então, se você tem noção de que você gera vida, você tem que ter capacidade de perceber que existe uma responsabilidade dupla. Primeiro, porque você gera, e segundo, porque você vai fazer com que alguém carregue
isso que você gerou durante 9 meses. Ok. Então tu tens a responsabilidade, a obrigação de fazer o quê? De cuidar primeiramente da mãe. Primeiramente da mãe durante os 9 meses. Isso aonde? Atendendo os seus desejos. Quer comer mabelé? Sai à noite. Vai comprar mabelé. Ok. Quer banana macaco? Sai à noite. Banana macaco. Responsabilidade do pai. Sim, porque você que trouxe aqueles desejos todos a ela. Você que vai suportar a rabugice, que algumas ficam rabugentas. Você que vai ver a tua dama a ficar inflamada. Tudo isso você tem que suportar e participar. Mesmo as dores nas pernas, as dores nas costas, pede uma massagem. Tudo isso é paciência de aturar. Porque ela, quando o bebê nascer, quem tem capacidade de nanar uma criança das 20 horas às 6 da manhã sem dormir é a mãe. Claro. Nenhum pai faz isso. O pai não tem isso, porque a natureza não perdoa, mano. A mulher já foi concebida e feita para esse efeito. Para lidar do exatamente. para cuidar da família. Ela tem esse power, essa energia dela. Não é uma coisa que ela vai buscar, não. Já vem da natureza dela, como mulher. Então, o homem tem que fazer o quê? Contribuir com tudo aquilo que ele pode. É o quê? Sustentar a mãe, sustentar a criança, dar carinho, dar atenção, proteger, respeitar, respeitar, cuidar, mimar, tudo isso nós temos que pôr em consideração, porque assim, existem mães que perderam o amor pelos filhos por causa de mágoas do progenitor. E essas pessoas que precisam também de acompanhamento. Ela ficou grávida de um homem que lhe desprezou, de um homem que lhe espancava, de um homem que quase a matou, de um homem que a violou, de um homem que fez 30 por uma linha. E daí vem uma criança. Já visto o que é que ela tem que passar para ela ganhar amor por aquela criança? Então a gravidez não é uma coisa simples, é uma coisa muito séria que pode tanto ser uma coisa boa para a vida de uma mãe, de um pai, mas também pode ser uma coisa má, dependentemente de como lidamos com a situação da maternidade. E depois tem aqueles casos, acontece muito nos últimos tempos, professora Laura, a questão de pais, o Naldo trouxe aqui a questão da gravidez indesejada, de indivíduos que encontram-se, namoram por acaso e depois descobrem que a jovem está grávida. É um motivo suficiente para se furtar, né? Daí o acréscimo de dificuldades na vida desta mãe também, Exatamente. Né? Okay. A fuga à paternidade é um desafio, se calhar, dos maiores até, porquanto deixa a mãe solo. Faz com que ela cuide, lide com essa maternidade sozinha. Daí que precisamos do apoio de outros parentes na vida dessa pessoa. E quando falta, acaba por trazer consequências ou um impacto muito grande no emocional dessa mulher. Porque tem que sustentar e o desafio prende-se sobretudo com a educação, que tem que ser só essa mãe a educar essa criança e muitas vezes há que conciliar a educação e o trabalho. E aqui precisa-se muitas vezes outro desafio, a mulher enfrenta muitos desafios. Aqui há muitas vezes também o facto de ter que escolher um emprego que tenha um horário flexível para poder lidar com isso, porque a mulher sofre muito com essa situação, emocional sobretudo. O pensar com quem vai deixar a criança quando for trabalhar, o que vai comer, se a pessoa que vai cuidar é idônea ou não, tem que decidir por ela e pela criança. Daí que nós não somos a favor da fuga à paternidade. Os homens, quando forem lidar com as mulheres, por favor, pensem muito bem antes e quando forem ter relações sexuais, devem se proteger, se o caso for ocasional, para não gerar uma vida que depois venha ao mundo para sofrer. Já se tem dito isso muitas vezes em muitos fóruns, mas as pessoas precisam colocar a mão na consciência e pensar se vale a pena trazer um indivíduo para o mundo sem a paternidade. Tem a maternidade, mas a mãe nunca vai fazer o papel do pai. Paremos de romantizar pai, não existe pai. Existe mãe, existe pai. E Deus já estabeleceu o papel da mãe, o papel do pai. Eu sei que as mães tentam comaltar essa falta que muitos pais fazem, entretanto, a mãe é mãe. Está feito, como disse o Naldo, e muito bem, distribuído pela natureza, assim já. Só que é difícil, quando o assunto é educação,
sem a presença do pai, acaba por impactar ainda mais a vida emocional. Agora aqui trazendo a questão da situação familiar, o processo da família também neste quesito. É notório, e eu já registrei várias vezes de jovens, adolescentes, que engravidaram, a jovem engravidou e a mãe, por sua vez, chutou lá de casa, né? Pois, porque não queria... Exatamente. Quando é que isso acontece? É por causa da reputação das famílias. Okay. Os pais primam muito pelo seu nome, pela reputação diante dos vizinhos, diante da sociedade. E como não é natural, é contra a natura, como disse muito bem o Naldo, as crianças trazerem criança. Esse caminho é viável, será? É contra a natura, não é viável, mas é a solução que muitos pais encontram. No sentido, eu quero acreditar que é no sentido das crianças ou dos adolescentes ganharem responsabilidade. Não, mas não é o mais viável. Eu já vi casos não se deve obrigar. O jovem não trabalha, não, a jovem também não, a família pegou... Eu não concordo. No meu ponto de vista, não é viável. Houve situações em que a família pegou um valor, foi arrendar uma casa, pagaram um ano, vocês... Não está certo. Sabe o que é que os pais precisam pensar? É que se muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes, se os nossos filhos engravidam fora do tempo, alguma coisa falhou aí. Muitas vezes. Então, precisamos olhar para a situação e arranjar solução. Mas a solução, às vezes, não é essa que nós achamos a mais certa. A mais certa é obrigar a esses jovens a cuidarem da criança, fazer com que levem as suas responsabilidades, que é de estudar, conciliar os estudos e a criação da criança, pelo menos o cuidado. Ou seja, os pais do jovem devem fazer isso, fazer com que os filhos assumam essa responsabilidade. Claro que muitas das vezes não conseguem sustentar. Quem dá o sustento são os avós ou os parentes próximos, mas pelo menos do cuidado. Se brincava, já não vai brincar mais. Se ia jogar futebol, já não vai jogar futebol. Vai sair da escola, vai ter que vir ninar a criança, ninar o bebê enquanto a avó está a fazer a comida, enquanto a avó foi trabalhar para sustentar. Aqui seria uma maneira talvez de chamar a razão e atribuir responsabilidade aos adolescentes que fazem filhos fora. Não, a respeito das existe aqui uma questão muito importante, nós não podemos não pode escapar. A questão que nós não deixamos e nem podemos e nem queremos que passe é os avisos. Tem pais que já estão cansados de avisar, de chamar a atenção, de conversar com os filhos. Olha, mas não se podem cansar. Não estás na altura de namorar. Só para termos noção de como é que as coisas... Porque nós temos que ser realistas em alguns aspectos, né? Existe aqui uma questão muito importante que é a falta de ouvir dos filhos. Muitas vezes os filhos acabam por não dar ouvidos aos pais e acabam por cometer. Quer dizer, os pais de antemão já passaram por aí e já sabiam o que ia acontecer. E queriam prevenir o filho ou a filha de que isso não é o caminho correto. Isso lá à frente, mano, tem buraco, tem poeira, tem barro, tem assim. O filho, por sua vez, por causa da sociedade ou por causa das amizades ou do ciclo íntimo que frequenta, acha-se que o pai ou a mãe apenas tipo exagerado, ou é mau demais, ou pega muito no meu pé, quer dizer, uma série de especulações. E quando acontece, o pai ou a mãe acaba por dizer: eu já te avisei lá atrás, vais deixar a escola, vais ter que procurar um emprego e agora vais ser pai. E vais ter que ter responsabilidade. Mas mãe, eu só tenho 16 anos. Eu te avisei que sexo traz filhos. Sexo é feito com responsabilidade. Sexo não é apenas só o gosto ou a sensação de estar carne com carne. Sexo tem esses séries de fatores. Então, nós conversamos com nossos filhos. Quando eles nos trazem essa decepção, porque é decepção, porque nenhum pai está à espera que o filho ou a filha que ainda não acabou de estudar ou que não tem a idade, engravide. Nós temos um projeto de vida, mano. Então nós estamos a apostar nos nossos filhos. Colégio, roupa, sapato, não sei quantos, mesada, não sei o quê. Para chegar no fim, o teu filho fazer um filho com 16 anos e tem que vir na tua... A maioria dos casos, o que é que acontece, como disse a Laura e disse bem, os pais, em vez de tomar a decisão de se absterem dos filhos, deviam cuidar dessa criança e ensinar a responsabilidade nos filhos. Só que existe aqui um porém. Muitos deles acabam por trazer o segundo. Acabam por trazer o terceiro. E como é que fica um pai nessa situação, uma mãe nessa situação? Quer dizer, às vezes o que acontece, e muitas vezes acontece isso, é uma avó que já é viúva,
que já luta para sustentar os filhos, ainda lhe aparece um neto de esquebra. Ok. Como é que uma avó vai reagir de forma pacífica? É impossível. Eu, por exemplo, nesse caso, eu não ia reagir. Oi, estás capacitado de ter filhos, estás capacitado de sustentar um lar, estás capacitado de criar uma criança. Então, eu vou te ajudar naquilo que concerne aos cuidados do bebê. Fralda, leite e tal e tal. A menina está sobre tua responsabilidade, não é minha como avó, por exemplo. Tenho condição de pôr um anexo na minha casa? Amém, para não estarem distantes. Mas se não tiver, mano, vou pagar 6 meses da tua renda, os outros 6 meses vais ter que trabalhar para vir pagar. Sério! Porque é assim. Atribuir responsabilidades. É assim, você quando come uma coisa fora do tempo, tem que estar preparado para dor de barriga. Ok. Você quando come goiaba verde, prepara porque vai te prender o ventre. Está a entender isso? Lidar então, com se as você consequências. teve a capacidade de trazer uma gravidez na adolescência, então é porque você está capacitado para trabalhar. Se você trouxe uma gravidez antes do casamento, então é porque você está capacitada para suprir a necessidade dessa criança. Porque o que acontece? Nós temos mães que estão no 3º, 4º, 5º filho na casa da mãe. E com pais diferentes. E nós estamos a pensar, bem, isso é normal, porque existe a fuga à paternidade. Muitos pais não é fuga à paternidade. É a própria mãe que criou condições de fazer com que o pai se afastasse da criança. Muitos filhos são órfãos hoje, não é porque o pai não amou o filho, ou porque o pai não quis o filho, mas porque a mãe, a maternidade não foi bem exercida. Exatamente, por orgulho, por alguma outra situação, acabou por ser abandonada pelo progenitor e gerou a criança e está aí. No caso de que nós estamos a acompanhar, acho que, não sei se vocês viram nas redes sociais, o professor e o tropa que estão a lutar pela paternidade de uma criança, porque a menina não sabe de quem é o filho. Mano, não podemos normalizar isso. É triste. Não podemos normalizar isso. Aquela menina nem sabe de quem é o filho. Ela não consegue dizer se é do professor ou se é do tropa. Então estamos aí para onde? Estamos a normalizar as coisas. Não, isso mostra claramente que nós estamos numa condição social decadente. Nós estamos a quebrar princípios. E o princípio é: deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á sua mulher, e ambos serão um só. E aí onde vem a maternidade. Agora, quando nós quebramos princípios, sofremos consequências. As consequências são essas que estamos a ver. Filhos órfãos de pais vivos, tudo porque a mãe teve problemas com o pai, ou o pai teve problemas com a mãe, por desconfiança, por maus tratos, por desrespeito, por uma série de situações. Nós estamos a viver hoje frustrações de algumas mães. Nós hoje temos filhos que nos odeiam, não porque nós tratamos mal, mas porque a mãe incutiu na cabeça dele que se hoje você está assim, a culpa é do teu pai. E não é. Então, nós temos que ver as coisas como elas são. E olhando para aquilo que é a maternidade e as consequências, essas consequências todas são fruto do egoísmo. Qual egoísmo? Nós só pensamos em nós. Esquecemos na criança que está a ser gerada. Essa mãe está com raiva do camarada. Esse pai está com raiva da mãe. Estão a esquecer que aqui tem uma criança que não tem culpa de nada. E depois aí vem os casos em que... Que é vítima. Olha, que é vítima de uma desobediência, às vezes, de instrução, de educação, de princípios, de uma série de fatores. Então, não, e depois estão aquelas informações que nós vemos pela televisão: foi abandonado um recém-nascido, foi encontrado no lar. Se você pegar a semana passada, foi aqui na mídia semana passada, a moça foi presa, porque de madrugada com uma bacia com feto para jogar fora. Se você pegar aquela menina e ouvir dela, ela vai dizer: eu não sei quem é o pai, ou vai dizer: o pai da criança não quer assumir. Mas não justifica. Mas não justifica. Não devia justificar. Não justifica, mas ela tem aquilo como escape. Porque ela sabe: o pai não aceitou. Onde eu vivo vai ser um problema. Porque é espantoso quando você ouve: a fulana teve, mas teve quando se nunca ficou grávida. Afinal, guardou a gravidez, não sei quanto, amarrou a barriga, como se diz na gíria. Então, nós estamos a viver as consequências desses atos. Tudo isso fruto de quê, Rosário? Fruto da falta
de instrução, educação, Quebra de carinho, princípios. empatia, amor, atenção dos pais. Ok. Dos pais. Nós estamos a falhar como pais. Porque nós, quando vemos a sociedade aí dessa forma, nós queremos culpar a igreja, que não está fazendo o seu papel, queremos culpar a escola, porque os professores estão distraídos. Como é que o professor não viu isso? O principal se na escola se encontrava? é da família. Mas a responsabilidade de educar é tua, como pai, primeiramente. Exatamente. Então, como é que tu queres culpar a escola, queres culpar a sociedade, queres culpar a igreja? Exato. Não, a tua responsabilidade como pai É de educar. É de educar, é de instruir, Cuidar. é de amar, é de cuidar, é de sustentar. Então, não podemos arranjar subterfúgio para justificar uma falha nossa. Então, precisamos mesmo crescer e admitir. Só admitindo erros é que nós vamos mudar. As pessoas querem arranjar explicações, justificações para os erros que cometem. Exato. Ficaste grávida, mas a fulana também ficou grávida, o pai não lhe fez nada. O fulano também fez. Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é porque a sociedade está a pegar fogo que eu vou manter a minha porta aberta e esperar que a minha casa pegue fogo. Não. Mano, tem que ter lei, tem que... A minha casa é a minha casa, a sociedade é a sociedade, a igreja é a igreja, a escola é a escola, e assim sucessivamente. Precisamos ter noção disso. Essa é a única maneira que nós temos de entender e perceber que estamos numa bola de neve que a cada dia vai crescendo. Porque estamos a normalizar alguns aspectos que nós devíamos rebater, bater, travar, lutar contra. Mas nós estamos a normalizar. Ela ficou grávida. Pronto. Vamos só já ficar já só em casa. Tá bom, então espera o segundo, espera o terceiro, espera o quarto, espera o quinto, espera o que for. Antigamente o que os pais faziam? Escolhiam quem vai namorar com a minha filha. A filha até pode gostar do... Mas para esse caso, exige-se a jovem que engravidou a primeira, os pais perdoaram. Sim. Vem a segunda gravidez. A posição dos pais, qual seria? Expulsá-la de casa? Mano, se você admitiu o primeiro, vai chutar no segundo. Depende da filosofia de vida de cada família. Se você... Depende da filosofia de vida de cada família. Há pais que têm o punho suficiente para atribuir responsabilidade no sentido de retirar da casa. Vocês, o que é que seria? Mas existem aqueles que acabam por tolerar porque perdem o punho da educação sobre os próprios filhos. Ele percebe que é uma falha dele. Infelizmente. Mas, na sua análise, Laura. No meu ponto de vista, o trabalho se faz de pequeno. Tem que começar de pequeno a falar, a trazer aqueles princípios que nós queremos, que é falar sobre Deus, da obediência da palavra de Deus, que diz que não deve ter sexo antes do casamento, que se o filho for obediente, tem um valor muito grande na sua própria vida. E o bem é para ela própria. E começar a falar sobre sexualidade muito cedo também. Porque nas nossas famílias a sexualidade e o sexo é um tabu. Eu já justifiquei em outros painéis. Por que constitui um tabu? Porque nas línguas bantus ou línguas nacionais, dizer fazer amor é xingar. Não se diz, fala fazer amor em umbundo. Ou em Nhaneco, em Ganguela. Vão te correr daí. Porque xingar, então, é como se fosse um segredo. Consequência, estão ali os tabus. Em vez de dizer como é que os filhos vêm, falam só a cegonha que trouxe, fomos comprar na praça, apareceu. Quando deviam explicar, filha, a partir de agora que tu já tens a menarca, significa que o teu corpo está estruturado para ter um bebê, então não podes namorar ainda, isso não é salutar para a tua vida, agora é só estudar. Se nós começarmos a falar disso cedo e a inculcar na cabeça da criança que ela deve ser obediente aos pais, iremos dirimir essas situações. E tem um aspecto importante que os pais se esquecem, ver com quem andam os filhos. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15:33, não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Por mais boa educação que o pai dê, se não olhar se a minha filha anda com quem são os amigos na escola, aqui na vizinhança, qual é a filha de quem que anda com ela, podemos perder os nossos filhos aí, para o mundo e no mundo, porque não acompanhamos essa parte, instruímos dentro de casa, mas não vemos o que acontece fora das nossas paredes. Esse é importante. Como é que se faz isso? O pai, por mais que não tenha meio de transporte, mas deve fazer um esforço de acompanhar regularmente, pelo menos, levar a criança para a escola, trazê-la ou arranjar uma pessoa idônea, porque nesse percurso da casa à escola acontece muita coisa.
Acontece muita coisa. Quando saem da escola para a educação física, quando saem da educação física para casa, acontece muita coisa. Então é possível vai já falar. Preciso arranjar-se pessoas idôneas se os pais não tiverem tempo para acompanhar esse percurso. Quando diz que vai à festa, levá-lo à festa, ver em que festa está e dizer, eu te venho buscar aqui. Mas no meu ponto de vista, eu prefiro festas mais sociáveis em que o meu filho será convidado e eu também. Vai já falar, vamos dar continuidade à nossa temática, desafios e conquistas da maternidade e o papel do pai neste processo. Daqui a pouco queremos também ouvir a opinião dos amados ouvintes. Por agora nós queremos aproveitar o tempo para honrar os nossos compromissos publicitários. Vamos lá, a última atualização do dia. Outra vez, boa tarde, por agora 17 horas em toda Angola. Lubongo para Cristo, mega concentração de salvação, cura, milagre e profecia, com o homem de Deus, profeta João Cabeia, no dia 18 de maio, às 8 horas, na Chavola. Venha testemunhar o poder de Deus no novo templo da Antioquia, Igreja de Todas as Nações. Estamos localizados na cidade do Lubango, bairro da Chavola, ao lado das bombas de combustível da Sonagal. A linha de oração para todos os doentes e casos impossíveis é totalmente gratuita e será feita no mesmo local nos dias 15, 16 e 17 de maio pelas 10 horas. Para mais informações, ligue já 935 22 96 25 ou ainda para 924 28 38 64. O testemunho é uma evidência. O Instituto Superior Politécnico Independente ISP realiza a cerimônia de outorga de diplomas 2025. Mais de 800 finalistas de 8 cursos receberão os seus canudos num clima académico de muita alegria, cor e luz e cultura. Dia 16 de maio, a partir das 8 horas, cerimônia religiosa na paróquia da Nossa Senhora de Assunção, Laje, e a partir das 13 horas, no Hotel Serra da Chela. ISPI, cerimônia de outorgas de diplomas 2025, uma festa académica. É uma instituição banhada em garantias. É a fonte. É a fonte do saber, o manancial da sapiência. Senhores, transformar, lapidar o homem novo na diversidade, mostrar o caminho certo, transformar, lapidar o homem novo na diversidade, mostrar o caminho certo. Ciência da educação, informática, ciências da engenharia, gestão, contabilidade, sociologia. Agora, direito, ciência da educação, informática, contabilidade, sociologia. Direito, 1, 2, 3. Conhecer. Tá bonito? Calças, conhecer. Calças, conhecer. Conhecer. Conhecendo a essência das coisas. Conhecer. Espaço
Desafios e conquistas da maternidade e o processo do pai nesta situação. Ok, voltando, eu gostava de saber, Naldo, hoje em dia falamos aqui da questão da base, o processo do pai no ensinamento, as crianças para um dia não obviamente tropeçar, mas atendendo nos últimos tempos esta globalização, e sabemos nós que o ser influenciado é possível, os pais passam a vida a trabalhar, não sabemos de certo o que é que realmente acontece dentro das amizades, dentro das escolas, os amigos com quem os miúdos passam a maior parte do tempo. E eu trouxe aqui a questão de observar alguns jovens, sobretudo em alguns transportes públicos, miúdos dos 15 até os 17 anos, conversas sobre sexualidade que até nunca ouvimos em vozes de adultos. Chega mesmo a amedrontar. Diante desta situação, Naldo, nesta globalização, o que é que se dispõe a dizer? Existe aqui um fator, que é o fator... eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Ok. Também. Aí tá Mas não é problema. determinante, Naldo. Sim, mas existe essa questão que é muito importante. Hoje nós temos pais que não foram ensinados a ser pai, mas têm filhos. Ok. Nós temos casais que não lhes foi passado o ensinamento, a instrução de serem esposa e esposo. Por isso é que nós estamos a ver casamentos a serem dissolvidos em meia dúzia de situações. Um par de meses. Sim, tudo isso porque as pessoas entraram no casamento, mas nunca foram instruídas para ser marido ou mulher. Instruíram os filhos para serem alguém na vida, para terem, para serem, para fazerem, para pisarem, para não sei quantos, mas nunca foram instruídos para serem pais, para ser mãe, para ser esposo, para ser esposa. Por isso é que ninguém quer obedecer a ninguém. Nem os filhos obedecem aos pais, nem a mulher obedece ao marido, nem o marido respeita a mulher. Exato. Tudo isso porque não há instrução, mano. Você não pode passar uma coisa que você não tem. E hoje nós não vamos conseguir dar aos nossos filhos aquilo que os nossos pais não nos deram. Eu tenho dito assim, existe aqui uma questão muito importante. Nós temos a net, temos as redes sociais, temos facilidades de informação. Até a inteligência artificial nós temos hoje. Mano, pesquisa. Como é que eu faço para educar o meu filho? Claro. Estou a passar nessa situação assim. Qual é os métodos mais eficazes para eu trazer o meu filho ao caminho certo? Com técnicas de educação, de reeducação, de instrução, tudo isso, temos essa informação toda na Google, temos na está disponível. Mas as pessoas só estão preocupadas em ver fofoca. Se a net partiu o computador, se bateu no polícia, que é o assunto do momento. Só estão preocupados com isso. Todo mundo onde vais, o assunto é esse, é só debate disso. Quer dizer, alô? Isso são distrações. São distrações que eu não tenho medo de dizer isso. São distrações usadas para destruir as famílias. São distrações que fazem com que os pais que deviam estar preocupados se a filha foi à escola, se o filho foi à escola, se as notas como é que estão, se ligar para o professor para saber como é que está, como é que não está e tal. Não, os pais estão preocupados com fofoca. Falam de tudo, menos do que está acontecendo na casa deles. Quer dizer, os pais têm assuntos para falar do cunhado, da cunhada, da sogra, do sogro, do irmão, do primo, do avô, mas esquecem que eles, entre eles próprios, assuntos deles, não conversam. Como é que pais que não conversam vão conversar com os filhos? Então, existe aqui já um erro de casamento. Porque tem uma mulher e um homem que vivem juntos, mas não foram instruídos para ser pais, nem para serem, como é que se diz, cônjuges. Automaticamente não tem como passarem algo de bom para os seus filhos. Não tem, porque você não tem nada. Hoje os pais pegam os filhos, põem nos melhores colégios e dizem assim: tu tens que ser, tens que ter, tens que ir. Não. Tu tens que estudar porque é um bem para ti. Tu tens que estudar porque tu amanhã vais precisar dessa tua formação para poder sustentar os teus filhos. Tu amanhã vais precisar dessa formação para sustentar a tua esposa. Tu amanhã vais precisar dessa formação para ajudar o teu marido. Não. Tu, as mães que têm problemas sérios e que têm, como é que se diz, ferimentos
dos esposos acabam por fazer o quê? Tu tens que ser uma mulher não como a tua mãe. Não deixa que o teu marido te apanha a pata. Como é que uma mulher que está lá a dizer que vai ser mãe, que vai ser esposa, para não lhe apanhar a pata? Vê ainda o tipo de mãe e a instrução que ela dá. Nós estamos a acompanhar isso, mano. Por isso é que hoje existe uma guerra dentro dos lares. Se o marido comprar um bidão de óleo de 5 litros, ela desafia, traz um de 20. Se o marido comprar a embalagem de arroz de 10 quilos, ela traz um saco de 20 tal mil kwanza. Quer dizer, existe agora um desafio nos lares. Se existe desafio entre pais, como é que vão ter tempo de conversar sobre os filhos? Sobre a educação, sobre a instrução, sobre a preparação. Eu tenho uma dúvida, Naldo, tenho uma dúvida, não sei se para vocês também chega a ser relativo à questão do considerar mais, ou quem vem primeiro. Já ouvimos conteúdos do género ao nível das redes sociais, em que foram entrevistando alguns homens, do tipo, quem vem primeiro? A esposa, o filho ou a sua mãe? E a maior parte responderam que quem vem primeiro é a minha mãe, né? Como é que olha para esta situação? Este processo seletivo? Tu, se te lembras aqui, Rosário, eu falei aqui e volto a repetir isso. Eu tenho coisas que a minha esposa vai fazer na minha vida e está a fazer que a minha mãe nunca mais vai fazer. Aqueles homens que acham que esposa não é família, para mim, me deixa triste. Porque a tua mãe é mesmo tua mãe. A tua mãe é mesmo tua mãe. Isso nunca vai mudar. Mas a tua esposa vai fazer o papel da tua mãe, da tua avó, da tua tia, dependentemente do amor, o carinho, o respeito, a dedicação que tu lhe dás. Porque elas são mães por natureza. Por isso é que há aquela afirmação que diz que as mulheres se tornam adultas com 15 anos. Por quê? Porque é nos 15 anos onde aparece a menstruação. Por quê? Porque os homens se tornam adultos aos 45. Nós somos eternos meninos, nós, os homens. E elas já começam nessa coisa de mãe a partir dos 15, é mesmo já para ter a paciência de aturar o marido e os filhos, porque a mãe atura tudo. Então, para mim, a minha esposa é minha família, porque ela é mãe dos meus filhos. Com ela, eu fiz uma família. Eu sozinho não consigo ter uma família. E eu e ela, sem os filhos, somos apenas marido e mulher. Mas com os filhos, nós somos pai e mãe. Quando vem no bilhete, não vem o nome da tua mãe, lá no filho de. Né? No filho de. Vem progenitores, né? Vem filho de fulano de tal e fulana de tal. Não vem filho de Rosário Gaspar e a mãe do Rosário Gaspar. Então é porque vocês são família. Quando dizem assim, nós queremos a família em primeiro grau, a mãe fica fora, entra a tua mãe, não entra a mãe dos teus filhos. Nós temos que ter consciência e noção das coisas. Nós temos. A mãe é mesmo nossa mãe, a minha mãe não é minha mãe, mas é minha mãe e o lugar dela é mesmo no lugar de minha. O amor vai continuar. Da minha mãe. Eu lhe amo incondicionalmente. Mas eu não posso pôr na mesma balança a minha mãe com a minha esposa, isso é loucura. E a questão dos filhos? A esposa e os filhos? A questão da esposa e os filhos? Exatamente. Não, minha família é os filhos, né? Sim, porque você sozinho fez os filhos. Não. Tu tens que pegar. Aí tá, por isso é que muitos homens acabam por desrespeitar as mulheres, acabam por desvalorizar, acabam por achar que mulher é mercadoria, ou utensílio, ou objeto. Tudo isso porque pensam que mulher não é família. Mas é interessante que pensam que a mulher não é família, mas valorizam a mãe. A mãe é quem, então? É uma mulher. Eu sou da opinião que a mulher ou o parceiro, no meu caso, é mesmo a minha família, com a qual eu gerei. Eu saí da casa dos meus pais, me juntei para formar uma família. Então, no caso da mãe ou do pai, não devemos colocá-los na mesma balança, como disse o Naldo muito bem. Cada um tem o seu papel. O amor de mãe e filho é incondicional e dura para toda a vida. Entretanto, vem a mulher para fazer o que
a mãe não fez, como disse muito bem o Para dar Naldo. continuidade ao Para trabalho dar da mãe, continuidade a dar ao trabalho, continuidade. a lapidar o indivíduo, a crescerem Exatamente. juntos, a se desenvolverem, seja a nível emocional, Por isso existe a maternidade. Por trás de um grande homem existe uma sim, grande mulher. Não é a tua mãe. Não é a mãe, Ok. É a tua esposa. seguramente vai Ora. ser a esposa. Será a boa esposa para o pai. Entre a mulher ou o marido e os filhos, vem primeiro o marido ou a mulher, porque os filhos vão também. Vão também. E nós Sim, vamos vão ficar com os dois. juntos. Ambos Precisamos dois em criar, conjunto. juntar, guardar piropos, memórias, intimidade. Precisamos nos unir, precisamos entrar em acordo, fazer pacto. E pacto muita gente entende que é só coisa negativa. Claro. Não. O pacto vem lá atrás de Deus com a aliança com o povo israelita. Pacto é uma aliança que se faz, a aliança é inquebrável, ou seja, devia ser inquebrável. Daí que para educar, para se exercer a maternidade e a paternidade, precisa-se de acordo dos dois. Os pais têm que combinar. Se disseram não no filho, se a mãe disse não e a filha vai depois pedir ao pai, pai, eu queria ir a uma festa, mas a mãe disse não, o pai tem que concordar com o que a mãe disse. Só assim é que terá uma educação equilibrada. Haverá respeito dos dois e os filhos não terão preferências. E quando o assunto for educar, terão mais êxito, porque os pais estão de acordo e os filhos não terão preferência. Daí que, dentro do lar, o parceiro vem em primeiro lugar. É uma pena que pessoas digam que a minha família são os meus filhos, homem não presta, porque talvez escolheram mal. É daí que nós falamos no princípio. O facto reside na escolha. Se fizeres uma má escolha, naturalmente que para ti o parceiro não vai ser a tua família. Mas se fizeres uma escolha assertiva, exatamente. o teu parceiro é para a vida toda, porque os filhos vão. Depois nós ficamos velhinhos a fazer companhia um no outro. Por quê? Porque tivemos boas memórias, crescemos juntos, nos desenvolvemos a nível pessoal, amadurecemos e percebemos que a vida só tem propósito quando é partilhada ao lado de alguém. Exatamente. Professora Laura, como mãe, o que é mais difícil neste processo mesmo da maternidade? Prende-se com a educação. Ok. Porque educar mexe com o nosso emocional. Às vezes nós batemos e estamos na dúvida se batemos no momento certo Ok. ou não. Porque tem que bater, é bíblico. A vara Não serve para apartai a vara repreender. do- Exatamente, em Provérbios. A vara serve para repreender. E às vezes quando nos deparamos com uma situação de que precisamos bater e batemos, de seguida os nossos filhos não sabem que nós choramos no canto. Porque Ok. nos dói ter que bater nos filhos. Mas às vezes é necessário para evitar males maiores. E é necessário passar por aí, pela vara, há momento de bater, momento de conversa, momento para castigar. É isso que nós precisamos ter em conta. Mas tudo começa de pequeno. O pepino só torce quando pequeno. Se nós adiarmos a educação, eu vejo muito na nossa cultura, e aqui esse aspecto eu reprovo algumas mães, bem, não vou ferir ninguém, dizem, não, 2 anos ainda é criança. As crianças são inteligentes e elas sabem mexer com o nosso psicológico, fazer chantagens emocionais. São exageradas, dramáticas, e daí que se nós entrarmos no jogo delas, elas vão ser manipuladoras. São aqueles filhos, aqueles adolescentes que na escola têm uma conduta reprovável e em casa são santos. E quando o professor faz a queixa, os pais não acreditam, porque a criança, ou o filho, ou a filha Tem é dupla manipuladora. personalidade. Exatamente. Em Ok. casa é a santinha, o filho exemplar. Na escola ameaça os outros com Exato. pistola e tudo mais. Ok. Então precisamos ter em conta o aspecto de quanto mais cedo começarmos a cortar os males, melhor evitamos. Viu? Naldo, já a fechar, situações. essa altura o jovem engravidou, na flor da idade, 1001 pensamentos, não trabalha. Quais seriam os conselhos? Ok. O primeiro conselho é não engravidar. Mas já engravidou, aqui a hipótese é de ter engravidado. Agora que já engravidaste, eu tenho dito assim, quem não aprende com o ouvido, aprende com o corpo. Exatamente. Se você não quer aprender apenas com o ouvido, o teu corpo vai pagar o pato. O corpo paga, O né? corpo Quando paga. a cabeça Ok. não bate, Mano, o corpo é que paga. paga. Porque há quem tem orelhas, mas não tem Ouvidos, é verdade. E então, você que é jovem, que nos ouve hoje, nessa tarde, eu vou lhe dizer uma coisa, por experiência própria. Sexo sem preservativo, que é mesmo bué, mas com o preservativo demora mais. Quem apanhou, apanhou. Quem não apanhou... Ok. Yeah, então,
Não apanhou? Ah, Poliana, ok. Ok. Então é necessário nós termos noção de que existe uma responsabilidade muito grande por trás de cada ato sexual sem prevenção. Não só a gravidez, mas também a questão de doenças que nós estamos sujeitos. Então vamos fazer um sexo preventivo, vamos não só pensar com a cabeça que está na calça, mas também com essa que está acima do pescoço. Ok. Vamos mesmo ser responsáveis e vamos dar ouvidos aos mais velhos. Na minha boca tem dentes estragados, mas tem muita sabedoria. Então é necessário, às vezes, pararmos para ouvir. Aquele que não senta para ouvir, nunca se levanta para ensinar. Então vamos ter noção disso. Nós estamos aqui, às vezes rimos e fazemos assim graça do assunto, mas é um assunto muito sério. E queremos dizer que maternidade não é coisa fácil e paternidade pior ainda. Porque você tem duas responsabilidades. A questão de ser pai e de ser provedor. Isso é uma obrigação. Isso você não tem como fugir. Então vamos ser responsáveis e vamos deixar as coisas acontecerem no tempo certo. Porque existe um tempo determinado para todas as coisas. Ok. Meus queridos, muito obrigado pela vossa presença, professora Laura. Podem mandar os beijinhos. Queria deixar um abraço, um abraço forte ao pessoal do Talho da Rita. Também queria deixar um abraço forte ao pessoal da Dionela Freitas, os homens da Rota, o Nando e os seus companheiros. E dizer que obrigado pelo facto de vocês estarem sempre aí ligadinhos a ouvir o nosso programa. E que Deus os abençoe, a minha família, amigos e todos aqueles que de alguma forma têm contribuído para a nossa vida. Um forte abraço, um chico coração. Pois, antes dos abraços, Rosário, não sei se me permite. Por favor, Augusto Cury, no seu livro Pais Brilhantes, Filhos Fascinantes, diz o seguinte: os filhos brilhantes são aqueles que aprendem com os próprios erros, mas os filhos fascinantes são aqueles que aprendem com os erros dos outros. E mesmo para fechar, Provérbios 29:15 diz assim: a vara é a correção da sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Ou seja, os filhos não podem ser abandonados à própria sorte para depois não prejudicarem a sociedade e a família. Forte abraço, juntos. Muito obrigado, estamos juntos. Agora 17h21. Vamos ouvir uma música, depois voltarmos para a interação.